Estamos aqui mais uma vez para saudar você com a graça, a paz e o amor de Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de falar com você sobre algo que nós já escutamos pessoas dizer assim: é melhor ser do que ter. Não é verdade? É melhor ser alguém com caráter, ser alguém respeitador, humilde, do que ter dinheiro, do que ter fama, do que ter poder. O que adianta ter tudo isso e não ser alguém que agrada a Deus? É muito importante, né? O ser. Ser é mais importante do que ter. Mas eu queria ir mais além um pouquinho. Eu queria falar sobre o ser e ter, de uma maneira diferente. A Bíblia diz o seguinte, que Saul e Davi, eles eram reis ali simultaneamente. Ali Israel estava com dois reis. A diferença é que Saul era o rei oficial, era um rei que tinha a coroa, era um rei que perseguia outro rei. Você já ouviu falar nisso? Uma pessoa está no mesmo nível e tentar perseguir o outro. Sabe por que acontece isso? A inveja. Saul era rei e Saul sabia que Davi também tinha sido ungido rei, mas ele não admitia. Tem gente que não admite. Você ser igual a mim, não admito. Eu tenho que ser melhor do que você. Tem pessoas assim, infelizmente. Eu sou melhor do que você. Então é isso que acontece quando as pessoas não param para perceber algo bem importante para Deus. De que adianta Saul ser um rei, ter uma coroa, mas não tinha Deus dentro do coração dele? Davi era diferente. Davi era um rei, não tinha uma coroa, mas ele tinha Deus. Por isso que a gente deve refletir. Às vezes eu sou uma pessoa poderosa, sou rica, sou famosa, tenho poder, mas se eu não tenho Deus na minha vida, de que adianta? Então a diferença entre Saul e Davi era essa. Saul tinha a coroa, mas não tinha Deus. E Davi, ele não tinha uma coroa, mas ele tinha Deus dentro do coração dele. Por isso que é importante a gente ser alguém importante para Deus, mas também ter Deus dentro do nosso coração. Não é ter dinheiro, não é ter poder, mas é ter Deus, porque a graça de Deus nos basta. Deus estava sempre honrando, protegendo Davi, enquanto que Saul ficou desesperado, porque Deus não estava mais querendo se comunicar com Saul. Deus disse a Samuel: diga a Saul que eu não quero mais relacionamento com ele. Ele me desobedeceu, ele me desagradou. E quando nós desagradamos a Deus, não adianta ter poder, não adianta estar num cargo bem alto na igreja. Ah, eu sou o grande líder da igreja. Mas se você não tiver Deus, se você não for realmente um homem de Deus, muitas vezes Deus permite a pessoa chegar lá, em algum poder, em algum cargo, em algum topo. Mas tenha cuidado porque às vezes a pessoa cai, porque não tem Deus verdadeiramente. O homem não pode viver somente de palavras. Tem muitas pessoas que acreditam só nas palavras. As atitudes falam muito mais do que palavras. De que adianta você pregar, falar algo e de repente você não vive aquilo que está pregando? O inimigo das nossas almas, ele não está preocupado com o que você está falando, não. Ele está preocupado com as suas atitudes. Então daqui adianta Saul falar que é um rei, falar que tem uma coroa, mas se ele não tinha Deus, se as palavras dele
não importava mais para Deus, porque Deus não quis mais comunicação com Saul. Deus tinha agora um foco, que era Davi, porque Davi, olha o que Deus disse sobre Davi: Davi é um homem segundo o coração de Deus. Por isso que é importante ter Deus e ser de Deus. Não adianta apenas ser de Deus, mas precisa ter Deus dentro do seu coração. Era essa a diferença entre Saul e Davi. Saul tinha uma coroa, mas não tinha Deus. E Davi não tinha uma coroa, mas ele tinha Deus. Até a próxima mensagem, se Deus quiser, e o povo de Deus diz amém e amém.